Fala aí, beleza? Hoje eu estava refletindo sobre o bem versus mal, sobre o egoísmo e sobre a generosidade. E eu gostaria de compartilhar esse pensamento contigo. Eu vou falar para você que eu não sou detentor de regras nenhuma. Meu intuito aqui não é te alienar, mas sim fazer você questionar a atualidade que a gente vive. Fazer você questionar o mundo que a gente vive e talvez, quem sabe, ajudar você em algumas mudanças de paradigma. Perfect. Mas primeiro, o que é paradigma, né? Um tubarão dentro do mar, aquele ali é o paradigma dele, ali é o padrão dele, é o que ele vive. Você não consegue explicar para um tubarão o que é viver fora do mar se ele não teve essa experiência fora do mar. Assim como, por exemplo, minhas cachorrinhas, elas vivem em apartamento. Eu não consigo explicar para elas o que é morar numa fazenda, porque a gente nunca morou numa fazenda com elas. Isso daí são nossos paradigmas. E como que a gente faz para quebrar nossos paradigmas? Talvez, quem sabe, ler diferentes livros, assistir diferentes documentários, compartilhar diferentes conhecimentos com pessoas diferentes, ter experiência em diferentes culturas, diferentes religiões, enfim. É uma forma, né, da gente quebrar alguns paradigmas que nós tínhamos ou que nós temos. Eu vou te dar um exemplo mais prático. Se você é uma pessoa que vive seguindo fofocas, que vive seguindo notícias, que está ali na televisão sempre, naturalmente você vai ser uma pessoa um pouco mais negativa. E por quê? Eu não estou te julgando por conta disso. Não tem certo, não tem errado. Porque você vai ver tantas coisas negativas na internet, tantas coisas negativas nas notícias, nos canais de televisão, você está dentro daquele paradigma. Então é difícil você pensar de uma forma mais holística, pensar uma forma num como um todo, se você somente vê esses tipos de canais. Se você vê somente coisas sobre a direita ou somente coisas sobre a esquerda, vai ser difícil ver as coisas de uma forma mais holística. Então por isso que eu digo, né? Até um grande amigo meu fala, toma cuidado com ideologia. Nunca endeuse ninguém, nunca tenha uma ideologia muito forte, tente sempre ser flexível, porque todas as coisas têm uma meia-verdade. E aí, no início também, eu falei sobre bem versus mal. Tem raízes do bem e raízes do mal em ambas as circunstâncias. Até em coisas boas existem coisas negativas, assim como em coisas negativas também existem coisas positivas. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para você, né, sobre as situações que a gente vive no dia a dia, de hoje principalmente. Então você vê que a nossa situação agora sobre esse coronavírus. Olha só o que aconteceu. As grandes multinacionais, por exemplo, que são responsáveis por criação de medicamentos, ganharam muito dinheiro. Grandes supermercados ganharam muito dinheiro, fizeram muito dinheiro. Grandes corporações fizeram muita grana. É claro que houveram muitas pessoas grandes também que quebraram, assim como a maioria dos comércios pequenos também passaram por grandes dificuldades. Existem diferentes atuações, diferentes nichos, mas em si, essa pandemia global causou diversos problemas para nós em sociedade. Nós chegamos onde chegamos hoje, tá? Nós estamos em 2021, com todo esse avanço tecnológico. Eu estou aqui na China, estou falando para você está vendo isso aqui no Brasil, ou está vendo talvez em outro país, mas toda essa tecnologia que a gente fez, toda essa tecnologia que foi desenvolvida, foi porque eu, por exemplo, eu tenho 32 anos, mas eu ganhei a experiência dos meus antepassados. Eu tenho como herança os estudos dos meus antepassados. Deixaram isso daqui pra gente. Todos esses conhecimentos. Olha o quanto de pessoas maravilhosas que passaram no mundo, que contribuíram para o avanço da civilização. Nossa capacidade de se interconectar e de colaborar fez com que nós crescêssemos, evoluíssemos. Então, por exemplo, a grande diferença nossa do macaco é a capacidade de colaboração. Os macacos, eles conseguem se colaborar, mas eles precisam ver eles entre eles. Eles precisam ter essa experiência, eles precisam saber se o outro macaco não vai ser um inimigo dele. Ele precisa estar ali, ter esse toque. Nós não. Nós tivemos tanta colaboração de forma organizada
que nós conseguimos colocar 1000 pessoas juntas e ainda assim colaborar. Assim como uma empresa. Imagina 5.000 macacos dentro de uma empresa. Eles não conseguiriam colaborar entre eles. Seria um escarcéu. Assim como você não consegue colocar 60.000 macacos dentro do estádio. Contudo, nossa capacidade individual, ela é muito limitada. Eu quero que você entenda que o nosso avanço todo foi por conta da generosidade. Não foi por conta de egoísmo. O macaco, ele tem a mentalidade também egoísta. Os animais em si, eles têm a mentalidade egoísta, eles têm que sobreviver de alguma forma. É claro que existem alguns outros animais que dão a vida pelos seus filhotes. Mas a grande maioria dos animais estão naquele instinto de sobrevivência. Então, se hoje você vive no instinto de sobrevivência, como um macaco, achando que, o mundo conspira contra você, que você tem que se salvar primeiro para depois salvar as pessoas, e dessa forma que não é generosa, naturalmente você vai ter menos recursos. Então eu quero que você entenda uma coisa. Olha só, se a gente colocar você e um macaco numa ilha deserta, eu também me incluo nisso, tá? Um macaco vai ser muito mais fácil de sobreviver do que a gente. Por quê? Porque ele está ali na natureza, ele vai ter recursos, ele vai conseguir se alimentar, ele vai conseguir sobreviver. Para nós, seres humanos, nós vamos ter muita dificuldade com isso. Porque em pleno 2021, poucas pessoas sabem fazer fogo com as mãos. Então, nossa capacidade de sobrevivência, ela é muito pequena quando estamos sozinhos. Mas, em comunhão, quando a gente está colaborando, nós conseguimos avançar. Colaboração de forma organizada. Essa situação foi fundamental para que nós evoluíssemos. Olha o quanto que a generosidade ela é muito mais forte do que o egoísmo. Olha o que aconteceu no Amazonas agora. Olha o que aconteceu em Manaus agora. Os hospitais eles ficaram sem cilindros de oxigênio. Os políticos eles roubaram o estado, eles roubaram os municípios. Pessoas morreram. Recursos políticos, recursos financeiros foram entregues para essas entidades. E essas entidades elas não passaram esses recursos para os meios de saúde, né, para os hospitais em si. Tanto é que até nós vimos ali, né, nas notícias, mais uma vez, que foram roubados ali, foram guardados, tinham 30 e poucos cilindros escondidos. Isso é uma coisa extremamente negativa. Isso é mal, um negócio mau. Isso é extremo egoísmo da parte dos políticos. Existem muitos políticos ruins, pessoas ruins de verdade, que são egoístas, que só pensam neles. Mas olha só como outros artistas se juntaram e conseguiram ajudar. Eles não tinham responsabilidade sobre isso. Mas eles sim, eles se doaram e fizeram acontecer. No final das contas, cara, a generosidade ela sempre vai vencer o egoísmo. O bem ele sempre vai vencer o mal. Você pode lembrar de todas as notícias passadas, notícias negativas, greves de caminhoneiros, dos maus que outros políticos fizeram para a nossa nação, dos maus que as pessoas fizeram para o mundo. Mas, inevitavelmente, esse mal um dia acaba ou se torna muito pequeno. Vou te dar um exemplo. Quantos inimigos você tem hoje na sua vida? Talvez você tenha um ou outro, 2, 3, 4, 5, não sei. Mas naturalmente na sua vida você vai encontrar muito mais pessoas que colaboraram com você do que pessoas que te fizeram mal. E quando você é generoso, quando você é bondoso, você faz parte de uma corrente que é infinita. O dinheiro ele é finito. Uma ideia, por exemplo, Gustavo Lima é um cara que tem muita grana. Tanto é que ele doou 150 cilindros para Manaus. Olha que incrível. Outro, o Whindersson Nunes, a mesma coisa, doou diversos cilindros para Manaus. Mas o dinheiro ele é finito. Esse dinheiro dele, por exemplo, pode acabar. Mas o bem que ele fez para essa galera se torna uma corrente infinita. Porque imagina quantas pessoas que ele ajudou, quantas pessoas que ele impactou e quantas pessoas vão começar a fazer o bem por conta dessa ajuda que eles receberam. Entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes você não está numa condição financeira positiva. Mas se você é generoso ao ponto de ajudar as pessoas que estão à sua volta, se uma dessas pessoas elas brilharem ou subirem que nem um foguete e tiverem muito sucesso financeiro, muito sucesso profissional, ao ponto de impactar positivamente a vida de milhões de pessoas, você também é responsável por isso. Esses dias também me perguntaram, né, o que faz você fazer tantos vídeos? E eu falei assim, cara, imagina só se meu pai tivesse deixado
os conteúdos que eu estou deixando aqui agora, se ele deixasse as reflexões dele, se ele deixasse as experiências de vida dele, muito provavelmente eu seria educado através desses vídeos. Então eu faço isso daqui, é claro que é uma forma egoísta para mim. É egoísta, por quê? Porque eu quero um benefício em relação a isso. Sabe qual que é o benefício que eu quero? Eu quero deixar um legado. Eu não sei o que pode acontecer, eu posso morrer amanhã, depois de amanhã, mas eu quero deixar essas mensagens aqui para os meus filhos e para as pessoas que eu puder impactar positivamente. Porque às vezes uma pessoa está assistindo um vídeo aqui, ela está triste, ela pode ter uma mudança de paradigma por conta do vídeo que ela assistiu e pode mudar a vida dela e pode impactar diversas outras pessoas. Entende o que eu estou querendo dizer? Dinheiro, ele é finito. Agora, generosidade, bondade, ela é infinita, ela se transforma numa corrente. Agora lembra de coisas negativas que aconteceram no passado, notícias que acabaram com a humanidade, aconteceram. Mas de certa forma, as pessoas que sobreviveram, as pessoas que passaram por esses percalços, transformaram essas coisas negativas em coisas positivas. Acabaram impactando positivamente a vida de demais pessoas. Esse é o ponto que eu estou querendo te dizer. O bem, ele sempre vai vencer o mal. A generosidade, ela sempre vai vencer o egoísmo. O egoísmo, ele é sozinho. Mais uma vez, imagina você numa ilha deserta, sozinho. Você não vai conseguir viver. Mas se você tiver com mais pessoas, com 20 pessoas, nós vamos ter cabeças pensantes e conseguir se organizar e conseguir se ajudar. Se hoje você acredita que tudo que você fez foi por mérito seu, é mentira. Desculpa. Eu sou flexível em diversos aspectos, mas você falar isso é uma pura mentira. Porque alguém te ajudou em algum momento. Eu tenho esse boné, alguém fez esse boné. Mas imagina o quanto de pessoas que foram necessárias para estar fazendo esse boné. Isso daqui, ó, tem um metalzinho aqui, tem um couro, isso aqui é de couro, tem plástico aqui. Comece a analisar quantas pessoas estiveram por trás das coisas. Por trás do seu telefone, por exemplo. Então ninguém é autossuficiente, ninguém é independente. Todos nós somos interdependentes em algum aspecto da vida. A não ser que você esteja numa ilha deserta pelado. Sem nada, sem nenhum recurso. Mas mesmo assim você terá recursos mentais que você aprendeu com seus antepassados. Com pessoas que passaram pela terra. Com pessoas que às vezes estão nessa terra, mas já te passaram conhecimento. Ninguém faz nada sozinho. Então se hoje você é egoísta, mas você não assume, ou se algumas pessoas já falaram que você é egoísta, se algumas pessoas já falaram que você faz coisas pro mal, sei lá, reveja seus conceitos. Porque, cara, se você quer dar continuidade à sua família, reveja seus conceitos. Se tudo que você está fazendo agora, se seus filhos gostariam que você fosse essa pessoa que você é hoje, será que seus filhos, eles sentem orgulhosos dos pais que vocês são? Ou que vocês vão ser? Será que seus pais, eles são orgulhosos das coisas que vocês estão fazendo? Então é muito mais interessante a gente viver de uma forma virtuosa, de uma forma generosa, do que viver de uma forma egoísta, de uma forma onde a gente faz mal para outras pessoas. Mais uma vez, até mesmo no bem tem coisas negativas e no mal também tem coisas positivas. Tem muitas coisas positivas que você pode tirar do mal, que você pode aprender com o mal. Assim como tem muitas coisas negativas que também você pode aprender em relação ao bem. Eu espero que essa reflexão aqui, ela tenha te ajudado em algum aspecto. Mais uma vez aqui, eu não estou cagando regras, eu não quero te influenciar nada. Eu só quero que você pense de uma forma mais flexível. Eu quero que você questione a vida. Vamos ser questionadores. Por que a gente está aqui na Terra? O que a gente está fazendo? Quanto mais pessoas pensarem nessas questões, mais o mundo ele pode ser melhor. Quanto mais pessoas pensarem em como poder fazer o bem, como ser mais generoso, como ser mais bondoso, como ser caridoso, mais o mundo fica melhor. Então eu sei que pode ser que você esteja vendo várias coisas negativas hoje, quando você liga a televisão. Mas será que você não está seguindo as coisas erradas? Será que você não está seguindo muita gente que só fala de fofoca? Será que você não está seguindo muitos canais de televisão
Porque existem pessoas que, por mais que a gente ama, acaba sendo impossível de conversar, porque o radar dela é totalmente egoísta, é totalmente negativista. Então tome cuidado com isso, porque às vezes você pode estar alienado e você não sabe. Mas existem indícios. Se algumas pessoas já estão te dando esse feedback, é melhor prestar atenção. E não custa nada a gente tentar uma outra estratégia. Se essa estratégia que você está fazendo hoje não está dando certo, tenta mudar, tenta ser flexível. O bem, ele sempre vai vencer o mal. A generosidade, ela sempre vai vencer o egoísmo. Às vezes você pode não ter nenhuma condição financeira nesse momento, mas se você é uma pessoa boa e que está ajudando outras pessoas, sei lá, você ajudou uma pessoa aqui, que essa pessoa ela precisava de ajuda e hoje ela está impactando milhares de pessoas, milhões de pessoas, você, de certa forma, você foi responsável por isso. Você ofereceu ajuda em determinado aspecto, em determinado ponto. Entende? Essa corrente você também está fazendo parte. Então pense dessa forma. Pense dessa forma, abra seu coração e seja mais generoso. Valeu? O bem sempre vence o mal.